boas obras não vão te trazer a salvação. Mas a sua boa obra pode trazer salvação para o teu irmão. Quando você dispõe do seu tempo, de sair da sua atividade, e ir pregar, como o pessoal foi pregar hoje de manhã no evangelismo, isso é uma boa obra. Que não vai salvar o pessoal que estava fazendo evangelismo, não. E eles sabem disso. Mas vai alcançar o perdido. E vai salvar aquele que estava perdido. Porque nós entendemos e recebemos a palavra de Deus. E através dessa palavra de Deus, essa semente lançada no nosso coração, é que nós frutificamos. A gente tem que entender que, porque nós não somos da religião A ou B, a gente precisa ficar com o braço cruzado em casa. E a gente fica sem entender, não preciso. Minha salvação é pela graça, eu não preciso mais nada. E a gente esquece o grande mandamento de Jesus. O que Jesus nos ensina? O que Jesus nos mostra todo o tempo? Quando o fariseu chega lá para Jesus, e aí Jesus está pronto para curar aquele enfermo, é o fariseu, vamos ver se ele vai curar no sábado. Aí Jesus para ele fala assim, olha, não foi o sábado, não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Aí ele fala, qual dentre vós que caindo um animal no sábado, o seu animal cair no sábado, você não vai lá resgatar seu animal? E aí a gente começa a parar e começa a pensar, mas espera aí. As obras não nos trazem salvação. Mas quando você não tem as obras, você desrespeita o mandamento. E quando você se torna devedor de um mandamento, você é devedor de todos os outros. Então a gente tem que começar a prestar atenção no que Deus tem falado conosco. A gente tem que começar a prestar atenção do que a Bíblia tem nos dito nesses dias. E a gente prepara a mensagem, a gente senta lá, e eu preparei essa mensagem aqui na unção do choro, que a cadeirinha estava do meu lado, o Levi estava tocando terror, gritando, uivando, e a Simone tomando banho, e eu falei assim, gente, ou eu paro de fazer a mensagem, pego o Levi, ponho aqui para ele parar de chorar, e eu fiquei pensando assim, não, mas se eu não terminar a mensagem, porque eu tive que refazer toda a mensagem, porque eu ia pregar sobre Zaqueu. E a gente fica pensando esse trabalho que a gente tem, esse trabalho de sentar, de entender o que Deus está falando conosco, esse de trazer a mensagem. Não é nenhum sacrifício, isso aqui não é obrigação de ninguém, trazer a mensagem é um prazer. Deus fala no nosso coração e a gente pode repassar isso para vocês. Eu falo assim, mas o que Deus quer falar nessa noite com a gente? Ele quer falar para você que você não pode ficar com o braço cruzado. Ele quer falar para você que você precisa alcançar as pessoas que estão próximas e distantes de você. Ele quer falar para você nessa noite que não adianta você ficar na tua casa assistindo televisão, não. Não adianta você ficar... uma série de compromissos que você tem. Você tem uma série de compromissos. Essa manhã, eu vim para a aula de manhã, e eu já vim para a aula preocupado pelo número de atividades que eu tinha que fazer durante o dia. E a minha sogra estava em casa. E eu precisava estudar, precisava fazer um resumo para entregar amanhã, tem prova. E eu vim para a aula, voltei para casa, e aí eu tive que levar minha sogra na casa da Bisa. Aí no meio do caminho ela pediu para parar no supermercado. E a hora correndo. E eu tendo muita coisa para ler, Jesus. E a hora correndo, e ela foi no supermercado. Eu acho que ela não estava com pressa, não. E o que aconteceu? Eu fui, deixei ela, voltei para casa. Mas o que acontece é o seguinte. A gente está preocupado muito com o que a gente tem que fazer. E sabe o que é importante? A gente pensar no próximo. Será que Deus não pararia tudo que Ele estava fazendo? Iria levar minha sogra lá na casa da Bisa e conversando com ela. E sem deixar que eu fui aproveitar para ir estudando, né? Eu fui com o Novo Testamento falando em áudio. E a pobrezinha querendo conversar e eu não deixando ela conversar. E depois eu fiquei falando, o que Jesus faria? Ele daria atenção para a pessoa.
Vocês estão entendendo como as nossas atividades roubam o prazer de estarmos dessa convivência, dessa, como que eu vou dizer, essa parceria, esse carinho de estar com pessoas. Quando a gente não está no WhatsApp, ou está olhando o e-mail no celular, a gente tem que falar com a pessoa. Pessoas precisam de nós. Mas a gente está ocupado demais. E quando a gente não está ocupado, a gente está com essa diacho desse celular. Vendo as mensagens. E aí criam grupos. É o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo disso. Quando o grupo da família não está falando, o grupo do trabalho está falando. É aquele monte de grupo e você está o tempo inteiro com aquele negócio na mão. O tempo inteiro. Outro dia, quando o Daniel era menor, eu lembro que estava na cama e estava engraçado. Estava todo mundo com o celular na mão. A Simone, eu e o Daniel. A gente sentado, os três, todo mundo rindo, por causa de alguma coisa engraçada que tinha no WhatsApp. Mas todo mundo em grupo diferente. E a gente estava ali, uma família, toda junta, separada. Por causa de um telefone. Quando não é um telefone, é seu trabalho. Quando não é o seu trabalho, a gente arranja alguma coisa para não ter comunhão com as pessoas. O que são as obras? O que você entende por obra? Uma obra, por exemplo, eu quero construir uma casa. Aí você lá lança o alicerce, começa a botar tijolo por tijolo, até construir a casa. Mas só essa obra que a Bíblia tem falado para a gente, é a construção de relacionamento com seu irmão. Essa obra que a Bíblia tem falado com a gente, é o que a gente fala com o nosso amigo, é o testemunho que você está dando. Você sabe que o seu testemunho de vida fala muito mais alto do que qualquer coisa que você fale no seu trabalho, na sua escola. As pessoas olham para você porque as suas atitudes falam mais alto. E a gente não se preocupa que a gente está ocupado demais. Dá intervalo, o que você faz? A gente costuma se excluir, se esquivar, a gente vai fazer alguma coisa, em vez de conversar, em vez de estar junto. Tinha um grupo na faculdade que a gente sempre ia lanchar junto, a gente sempre ia, e eles não eram crentes. A gente sempre ia lanchar junto, ia conversar, ia bater papo. E quando ia acontecer algum papo diferente, os caras saíam de perto de mim. Tinha duas pessoas crentes na faculdade. E uma pessoa da faculdade, que eu não vou falar o nome para não expor a pessoa, mas a pessoa não dava testemunho. Então chegava no laboratório, ela via coisa que não devia no computador da faculdade. Porque a gente, uma série de coisas, tinha alguns sites que a gente não podia entrar na faculdade, que a faculdade não deixava, mas é site, assim, estou falando de coisas sadias, tá? E esse sujeito, e a gente ia para o laboratório, a gente fazia faculdade de análise de sistema, e a nossa vibe de ir para o laboratório é assim, vamos quebrar a proteção da faculdade, para a gente poder entrar onde a gente quiser, só pelo prazer de falar assim, eu sou melhor do que o programador que bloqueou o site. E a gente ficava tentando, e algumas vezes a gente conseguia. Mas aí a gente ia em tom de brincadeira e tudo isso, e aí eu ficava olhando o testemunho que aquele sujeito dava. E tinha um cara que era desviado. E as propostas dos lugares que eles iriam. E isso tudo acontecia e a gente fica olhando assim. Para a gente parece ser uma coisa supernatural, uma pessoa do mundo fazer coisas do mundo. Agora, uma pessoa crente fazer coisas do mundo é muito esquisito. E essas obras podem sim fazer com que você perca a salvação. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis que somos filhos de Deus. E aquele que não obedece ao Pai, aquele que não faz a vontade, que Jesus fala, aquele que não faz a vontade do meu Pai, esse peca. E o que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E a gente tem que entender que tudo que a gente faz, tudo que você faz, tem alguém olhando para você.
tudo o que você faz. Essa semana, precisei baixar algumas apostilas e era muito papel, muita coisa. O que eu fiz? Fui na gaveta, que lá em casa tem um tablet, que o Daniel esqueceu que existia ele, e eu falei, vou baixar aqui, já que o Daniel não está usando, vou baixar o tablet, vou baixar essas apostilas para eu ver. Aí eu estou baixando a apostila no tablet, daqui a pouco o tablet desaparece. Está o Daniel com o tablet dizendo, você não queria esse negócio, você deixou o negócio jogado. Agora que eu achei uma atividade para esse negócio, você quer usar. Mas sabe por que ele quer usar? Porque eu estava usando, ele quer ser igual a mim. Isso é uma criança. Mas você já reparou no seu trabalho que tem gente olhando para você, que tem gente reparando nas suas atitudes? E algumas vezes vai querer fazer alguma coisa parecida do que a que você está fazendo. E a gente não presta atenção nisso. Não é pelas obras que você vai se salvar, mas são por essas obras que a pessoa que está do seu lado vai conhecer a Cristo, ou não. Isso depende de você. A mensagem que eu quero trazer nessa noite, anões, porém gigantes. Você sabe por quê? Porque nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Nós não podemos nada. Mas a gente pode tudo naquele que nos arregimentou. A gente pode tudo naquele que temos que viver, que eu falo que vivemos em função, não, nós temos que viver em função daquele que nos arregimentou. Para ilustrar essa questão de pequeno e grande, eu trouxe uma ilustração do Calvin. Quem já ouviu falar do Calvin? Os quadrinhos. Então, o Calvin está lá, e aí o Calvin pergunta para a Suzy, Suzy, quanto você tirou? Eles estão falando da prova. A Suzy falou para o Calvin, Ele, sério? Eu não queria estar no seu lugar, tirei um C. A Suzy, e por que você prefere tirar um C ao invés de um A? Eu acho que quanto menores forem as expectativas dos outros em relação a mim, mais fácil é a minha vida. É pura verdade. Se você não tem expectativa nenhuma da pessoa que está do seu lado, o cara não precisa fazer nada, eu não tenho que dar testemunho, eu não tenho que ser sério, eu posso ser brincalhão, eu não tenho que andar em retidão com a palavra de Deus, porque ninguém está dando nada por mim mesmo, então, beleza, não tenho que... Mas é para isso que você foi chamado? Será que é para isso que Deus colocou projetos na sua mão? Projetos da sua faculdade, da sua escola? Será que Deus colocou você naquele lugar para você ser luz? E quanto que você está iluminando? Qual a capacidade de claridade que você tem tido? E quando eu vou preparar uma mensagem, o primeiro a ser confrontado sou eu mesmo. A mensagem fala comigo. E eu sempre, assim, eu aprendi, eu acho que eu apanhei muito, então eu aprendi primeiro a olhar para mim. Olhar o que eu faço, quais são as minhas atitudes, antes de olhar. É o que a Bíblia fala. Há um argueiro no olho do teu irmão, mas e aí, tem uma trave no seu olho, você está falando do argueiro do olho do seu irmão, e eu fico muito preocupado com isso. E a Bíblia fala, procura te apresentar-te diante de Deus em retidão. Como é que a gente tem tratado essa questão? Como é que vocês têm tratado essa questão? O pessoal costuma achar que quem vem aqui na frente para falar é super-homem, que não tem problema. A gente tem problema. E muitas vezes nós somos agraciados por Deus, porque nós temos que preparar a mensagem, e aí Deus fala com a gente através da mensagem. E aí Deus fala com a gente, fala, olha isso. Aí você entende o que Deus quer falar para você. Mas como é que você entende o que Deus quer falar para você se a gente não lê a Bíblia? O João criou agora, depois no final do culto a gente vai distribuir para vocês, um plano de leitura bíblica. Para você ter mais intimidade com Deus, para você conhecer mais a Deus. E eu falei para o João, falei outra coisa para o João, falei assim, olha,
Tem um plano de leitura bíblica ali, eu acho que é 1 mês. Eu falei assim, quem lê primeiro, o primeiro que terminar a leitura vai ganhar um CD do 4x1. Então está lançado o desafio. Quem terminar a leitura bíblica primeiro, está garantido o CD do 4x1. Oi? Pode ser, o CD novo, pronto. Você tem o CD do 4x1, se você for o primeiro a terminar, hein? Você tem que ser o primeiro. Desafio lançado. O que acontece com a nossa zona de conforto? Qual a expectativa que as pessoas têm? Eu queria falar para vocês que essa semana, estava vendo essa questão, toda semana tem Estado Islâmico, toda semana. Quem aqui não viu alguma notícia do Estado Islâmico essa semana? Levanta a mão. Ninguém viu? Quem viu? Quem viu? Alguma notícia? Alguma notícia? Ah, então. E aí nessa hora que começou o confronto comigo, eu não sei em relação a vocês, mas nessa hora começou o confronto comigo. Por quê? O que eu estou fazendo, o que eu, Abner, estou fazendo em relação a essa questão do Estado Islâmico? O que eu estou fazendo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda pergunta que eu quero fazer, vou incluir todo mundo. Qual a expectativa do órfão, da viúva, do missionário que foi para lá, está lá no campo, que foi lá evangelizar esse pessoal lá, terrorista, que está acabando com todo mundo, o missionário que está lá? Qual a expectativa que esse pessoal tem em relação a nós? Será que eles sabem que algum de nós existe? Existe. Vocês acham? Vocês já pararam para pensar? O que a gente pode fazer por essa galera? Vocês já pensaram alguma vez nisso? Ou a notícia do Estado Islâmico já passou batido? Você, não, é isso mesmo, e no mundo tereis aflições. É isso? Fala aí, gente. O pessoal está todo mundo assim, pode falar, não tem problema não, ninguém vai brigar com vocês não. O problema é que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. O problema é que está muito bom sentado na cadeira macia. O problema é que está muito bom a caminha quentinha em casa, com o ar-condicionado ligado, no máximo gelado, com aquele edredom em cima, e está extremamente confortável. E aí o que acontece? É a hora que a gente é anão. Essa hora, essa zona de conforto é a hora que a gente é anão. Quando os exércitos de Israel estavam no campo de batalha com os filisteus, e que Golias desafiou o povo de Israel e falou aquele monte de impropérios em relação ao povo de Israel. E aí eu fiquei... Legal é você ler a Bíblia e se colocar dentro da história. Você tem que entender o que estava acontecendo ali. Aí eu fiquei pensando. Davi chegou lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Davi chegou lá e ficou olhando Golias falar aquele monte de coisa em relação aos exércitos de Israel. Falou, e Davi... Aí eu fico imaginando Davi, pequenininho, olha, presta atenção nisso. Ele não era soldado. Ele não tinha capacidade de ser soldado, em tese. Por quê? Porque se ele tivesse capacidade de ser soldado, ele teria sido alistado e estaria lá no campo de batalha. Então, esquece, ele não tinha capacidade. E ele não tinha nada a ver com isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Falou assim, não é problema, eu não sou soldado. Não sou capaz. Eu não tenho nada a ver com isso. Não preciso fazer nada. É a nossa zona de conforto. Ele não precisava fazer nada. E ele tinha até um versículo bíblico para assegurar que ele não precisava fazer nada. Quer ver? E ele podia chegar e citar Provérbios 26, 17. Okay? O que passando se põe em questão alheia é semelhante àquele que pega o cão selvagem pelas orelhas. Eu não posso me intrometer. Já pensou se Davi pensasse isso? Não tem nada a ver comigo. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente. Não tem nada a ver comigo. É o Estado Islâmico lá, é o missionário lá em Cuba, não tem nada a ver comigo. O que isso tem a ver comigo? O povo de Deus morrendo, o que isso tem a ver comigo?
Você sabe o que Davi fez? Davi, pequenininho, que diante de Golias era um anão, concordam comigo? Perto de Golias, Davi era um anão, concordam? Davi me chega, quer ver? Deixa eu achar o texto aqui. 1 Samuel 17, 36. Vamos lá. Abram aí. Achou? Todo mundo achou? Olha lá. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor, afrontou o exército do Deus vivo. Vocês estão sabendo o que é isso? Inércia. Vocês estão entendendo? Está parado. O cara gritou lá, levantou. O cara está parado. Eu parafraseei aqui, imaginando o que Davi estava pensando. O que esse sujeito está pensando que é? O que esse sujeito está pensando que é afrontar Deus vivo dessa maneira? E aí a gente fica parado pensando, porque a gente está na nossa zona de conforto, mas ele não. Ele, um sujeito desse tamanho, Golias lá do tamanho do mundo. Davi não viu o tamanho do sujeito. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é que ele viu, não. É que ele não, nem se ateve ao tamanho do sujeito. Quem é esse fedelho? Quem é esse, para falar do cara, olha o cara, que devia dar medo, porque o exército de Israel estava todo acuadinho ali, e Saul já tinha prometido um monte lá, para quem fosse lutar com Golias, e estava todo mundo aguardinho, um molequinho saiu de lá, que negócio é esse? Que negócio é esse? Está pensando que é o quê? Sabe que isso falta essa revolta na gente? Sabia que eu acho que falta essa revolta na gente? Da gente levantar e falar, como é que o cara faz um negócio desse? Quando eu vi o Estado Islâmico lá, leiloando aquelas menininhas, gente, eu fiquei numa revolta tão grande, eu vou confessar para vocês o meu pecado. Eu me imaginei que nem o Rambo com aquela metralhadora em cima daqueles caras. Mas vocês sabem que Jesus morreu por aqueles sujeitos lá? Da revolta do nosso coração. A gente não saiu para pregar para aqueles caras, não. E o desejo do nosso coração é fuzilar o cara. Qual o desejo que vocês sentem no coração quando vocês veem uma notícia dessa? Exatamente. A gente não pode ser hipócrita. Mas sabe o que é? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar esse sujeito mesmo fazendo essas atrocidades. É sair da nossa zona de conforto e fazer a diferença. O que esse incircunciso está falando do Deus vivo? Está pensando que é o quê? Aí eu vou lá, rei, eu matei um leão, matei um urso e vou matar esse sujeitinho aí para ele aprender o que acontece aqui, como é que a banda toca aqui. Eu sou filho do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus vivo. Você sabe quando que nós somos anões? Quando nós confiamos na nossa própria força. Quando a gente acredita na nossa capacidade, nós somos anões. Agora, quando a gente faz menção ao nome do Senhor Jesus, nós somos gigantes. Na hora que a gente reconhece quem é que nos arregimentou, nós somos gigantes. Por que nós somos gigantes? Quem é mais forte do que Ele? Quem tem maior capacidade do que Deus? Em Samuel 17:45, um pouquinho mais para frente. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Sou filho de Deus.
eu tenho Deus no meu coração. E eu vou contra ti. Sabe o que Davi fez aqui? Saiu da sua zona de conforto. Eu acho que Davi não estava nem pensando no risco que ele tinha de morrer. Nem pensando. E sabe o que isso falta para a gente? Essa confiança total em Deus. É confiar 100% em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que Davi poderia, até se ele tivesse morrido, Deus não ia deixar de estar no controle de todas as coisas. Quando a gente olha Sadraque, Mesaque e Abdenego sendo lançado na fornalha, que Nabucodonosor começa a falar com ele, olha, quando te passar minha estátua, vocês abaixam e adorem, nós não vamos adorar. Aí ele fala assim, então vou jogar vocês na fornalha. Aí essa parte eu gosto, vou ser sincero, que são uns versículos da Bíblia que eu gosto. E na hora que eu não lembro se foi, eu não sei, não lembro quem foi que falou, se foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas ele chega assim, escuta aqui, ó rei. O cara chega para Nabucodonosor, na época, imagina, escuta aqui, ó rei. Se o Senhor nos livrar, se o Senhor não nos livrar da cova do leão, nem assim nós nos prostraremos à sua imagem. Porque a pessoa entende que Deus está no controle de todas essas coisas. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você sabe que é 100% de confiança em Deus. 100% de confiança de que o que Deus tem preparado para nós é excelente. E não significa que vamos ter sucesso em todas as coisas. Mas significa que se você confiar em Deus, você vai mudar a sua geração. Se você confiar em Deus, você vai mudar a sua cidade. Se você confiar em Deus, você vai mudar a sua situação. Eu estava subindo aqui aquela rua de trás da Alameda ali, que você pega quando a Alameda está engarrafada, você vai por trás ali. Sabe o nome daquela rua? Hã? Mas sim, enfim, eu estou andando na Alameda, daqui a pouco vem um carrão. Em São Paulo o pessoal costuma dizer esses carrão de luxo, o pessoal costuma dizer que é carreta. Vem uma carreta do meu lado. Eu pego e olho para o lado. Tem um anãozinho dirigindo a carreta. O carro todo adaptado. Mas, gente, o braço, sem brincadeira, o braço do sujeito devia ser isso aqui. E aí eu parei, olhei, e aí eu fiquei olhando, olhei até demais, o cara olhou para mim, eu olhei assim, eu fiquei olhando e eu fiquei imaginando, sabe o que eu estava pensando naquela hora? Que aquele sujeito é um gigante. Sabe por que ele é um gigante? Porque ele não se acomodou com a situação dele. Sabe, o cara não se acomoda, ele faz diferença. E está lá andando. Num carrão melhor do que meu, que tem o braço, estou desse tamanhão. Estou com um carrinho meia bomba, o cara é desse tamanho, ele tem muito mais competência do que eu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não ser anão aqui na nossa cabeça. A gente não aceitar esses obstáculos de graça. Na hora que o gigante se levanta contra você e fala assim, olha aqui, eu vou aprisionar vocês, eu vou levar vocês cativo, eu vou fazer isso, eu vou aquilo. E aí levanta um garotinho desse tamanho e diz assim, você está pensando que é o quê, rapaz? Você está pensando que é o quê? Hoje eu vou dar a tua cabeça para as feras do campo. Hoje eu vou entregar a sua cabeça. Aí eu fico imaginando aquele cara fortão, todo cheio de armadura, um pivetezinho, pequenininho, olhar para ele, hoje eu vou dar a tua cabeça para as feras do campo. Eu hoje vou dar a cabeça para as feras. Eu era menor, eu era pequeno, muito pequeno. Minha mãe me levou diversas vezes no médico para saber porque eu não crescia. Com 16 anos, várias vezes ela me levou no médico para saber porque eu não crescia. E
Eu sofri bullying na minha família por causa disso, porque o médico olhou para minha mãe e falou assim, olha, o tamanho é de 12, mas o pé é de 18. O meu irmão que morreu, mas me zoava tanto por causa disso. E eu era bem pequeno mesmo, bem pequeno. E eu estudava num colégio público. E a gente sempre foi muito pobre. E eu tinha ganhado uma lapiseira 0,5. E era meu orgulho, aquela lapiseira. Que pobre, quando tem, fazer o quê? Eu que tenho uma lapiseira, fazer o quê? E eu andava com a lapiseira, pai, chegou um moleque grandão, alto. Gangue, dessas gangues que sempre andando com esses moleques tudo junto. Aí pegou minha lapiseira. Pegou minha lapiseira e eu falei assim, é melhor você devolver essa lapiseira. Eu falei para ele, eu pequenininho, melhor você devolver essa lapiseira. Ele falou, por quê? O que vai acontecer? Eu vou lá na diretoria e vou dizer que você roubou minha lapiseira, simplesmente isso. Simples assim. Aí o cara todo cheio de... E os moleques olhando, querendo atiçar, né? Os molequinhos ficam do lado. E aí eu falei assim, aí ele, tá bom, te espero lá na saída. Quem me garante que você vai estar lá? Que você não vai fugir? Eu falei, eu era pequenininho e abusado pra caramba. Quem me garante que você vai estar lá? Quem me garante? Aí os moleques estavam do lado dele, mas zoaram e acabaram. Imagina um moleque grande, pequenininho, dentro da escola, ele não podia fazer nada comigo, né? Eu posso folgar à vontade. E aí os moleques zoaram. Aí tocou o sinal do recreio para voltar para a aula, todo mundo indo para a sala, eu voltei lá para frente da escola para saber por onde que eu ia sair, né? Aí eu olhei. Aí fui para o fundo da escola, olhei a grade, falei, bom, vou sair aqui, eu vou pular a grade, e eu corro pelo caminhozinho aqui, vou embora para casa, tá bom, votação e salvo. E aí depois, só que eu esqueci que eu ia ter que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu ia ter que todo dia ir para o colégio. Qual foi a estratégia que eu resolvi fazer? Eu ficava escondido atrás de uma pilastra de um prédio lá, esperando o sinal tocar. Aí todo mundo entrava, eu era o último antes da porta fechar. Que lá dentro, eu tinha salvo-conduto, né? Ele não podia fazer nada comigo lá dentro. E aí, por dias eu fiz isso para fugir do cara. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu fico imaginando essa situação com questão de Golias e Davi. Aí eu fico olhando aquele cara gigante, o pequenininho, falando assim, eu hoje vou entregar a tua cabeça. Hoje. Só que Davi não estava que nem eu, confiando nas pernas e na grade lá do fundo, que não era tão alta, dava para pular. Davi estava confiando em Deus. Porque ele sabia que Deus não ia deixar ele sozinho naquela batalha. Davi pega Golias, vocês conhecem a história. E o problema é que a gente não consegue entender o que Deus tem para a gente. O problema é que a gente não consegue entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O problema é que a gente não consegue entender o que Deus quer fazer através de nós. Sabe por que a gente se torna não? Porque a gente não tem confiança na capacidade de Deus para gerenciar a nossa vida. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, coisa pequenininha. Deus tem capacidade de fazer tanto as coisas grandes quanto as coisas pequenas. Deus age com carinho. Deus se mostra com carinho e a gente não consegue ver as coisas pequenas. A gente saiu em casa mega preocupado. Hoje, agora, porque o Levi não mamou o suficiente, e aí fez uma pedra, o leite fez uma pedra dentro do seio da Simone. Fez uma pedra, e a gente estava super preocupado, até falou com a Ana Cláudia, com o Oswaldo para botar uma compressa de água quente, depois botar uma compressa de água fria, e botar uma compressa de água quente, para dissolver esse nódulo, porque isso é perigoso, dá mastite, dá uma série de coisas. A gente veio aqui, estava louvando. Sabe o que aconteceu? O negócio dissolveu sozinho. Você acha que aquilo dissolve? Não dissolve, você tem que ficar embaixo do chuveiro um tempão com água quente. E aí você não... Você sabe por quê? Que as coisas acontecem com a gente, é que Deus quer mostrar o cuidado por nós. Você sabe por que as coisas acontecem? Sabe por que o muro aparece na tua frente? Porque Deus quer que você transplante esse muro. Você sabe por que o muro aparece na tua frente? Porque Deus quer que você seja vitorioso. Por que está acontecendo isso comigo? Para que se manifeste em você a glória de Deus. As coisas acontecem conosco para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. Nós precisamos deixar de ser anões.
Nós precisamos vencer os nossos obstáculos e entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Eu só fico triste de uma coisa: a gente não consegue vencer o relógio. E eu estava brincando que eu falei que ia pregar até 10 horas. No verso 46, mostra o exemplo de confiança. O exemplo de confiança em Deus. Não interessa o tamanho do sujeito. Eu vou cortar a tua cabeça hoje e vou dar para os animais. Não interessa o tamanho do seu problema. Não interessa. Problema que a gente não consegue. A gente não consegue entender que Deus é maior. A gente não consegue entender que Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que as situações. Deus é maior. Deus é maior que você. Muitas vezes a gente se enxerga pequenininho. Fala, o cara vai me dar só uma moca na cabeça e vai me enterrar no chão. Uma. Não precisa nem duas, não. Uma. Toc. Sai daqui, baixinho folgado. Mas não. Fica imaginando Davi chegando lá. E na hora que Golias estava estendido no chão, que Davi pega aquela espada dele, de Golias, estendido no chão, que Davi pega a espada de Golias, vai lá, aquela espada gigantesca. Eu fico imaginando a cena, aquele negócio arrastando a cena assim, pegando na cabeça dele, crack. Deve ter até dificuldade para arrancar a cabeça do gigante. Mas sabe o que eu vejo nisso? É que Deus quer mostrar para a gente o que Ele tem para nós. Deus quer mostrar para a gente que nós precisamos confiar. Que não interessa qual é o tamanho do nosso problema. Não interessa a situação que nós estamos passando. O que interessa é o que Ele quer fazer através disso. Deus usa as coisas ruins que acontecem com a gente, até as coisas ruins Ele usa, como matéria-prima para nos abençoar. Sabe aonde nós somos gigantes ou somos anões? Aqui e aqui. Aqui é quando a gente acha que tem capacidade. E vai enfrentar o Golias com a nossa própria capacidade. Com a nossa engenharia. Com a nossa força. E a gente perde. Mas somos gigantes quando a gente age com o coração. Entregando o nosso caminho para Deus. Fazendo com que Ele faça a vontade dEle em nós e através de nós. Essa batalha só pode ser vencida por você. É você que decide se quer ser anão ou se quer ser gigante. Ninguém vai decidir por você. É você que decide transplantar o muro que se ergue na tua frente ou simplesmente achar que é muito grande e se acomodar. Aquele rapaz anão que estava dirigindo aquele carro, aquilo ficou na minha cabeça, aquela história. Eu falei o seguinte: a pessoa não se acomoda. É não se acomodar com o que está acontecendo. Sabe o que eu tenho para contar para vocês? Um segredo que vocês devem saber, que vocês estão armados. Você não precisa de metralhadora, você não precisa de fuzil, você não precisa de AK-47, você não precisa de revólver. Sabe que arma você tem? Os seus joelhos. E sabe o que Deus quer? Que você transplante esses obstáculos com os seus joelhos. Essa arma que você tem pode acabar com o Estado Islâmico. Essa arma que você tem pode dar força para o missionário que está lá longe. Essa arma que você tem pode abençoar as viúvas. Essa é sua arma. Quantas vezes você tem usado essa arma? Ou simplesmente a gente fica revoltado, assiste na televisão, mas depois vem uma novela, um seriado, e a gente esquece do pessoal que está lá.
a gente precisa usar essas armas. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Você imagina o tanto de gente que está aqui. Você imagina que se todo mundo está aqui resolver chegar em casa, dobrar os joelhos e orar, para que Deus abençoe aquele pessoal que está lá. Para que aquelas pessoas sejam alcançadas por Jesus. Vocês acham que não vai acontecer nada? Nossa guerra é espiritual. E a gente só pode vencê-la de joelhos. Que a sua revolta ou que a minha revolta não acabe simplesmente na próxima notícia do Jornal Nacional. Mas que a sua revolta permaneça e faça com que você dobre o seu joelho para que algo diferente aconteça. Sabe quando algo diferente vai acontecer? Quando Deus fizer o trabalho na sua vida. A começar em mim. Para alcançar as outras pessoas. Essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Se revolte. Se revolte contra o sistema. Creia em Deus. Tenha Ele como seu principal aliado na guerra contra os principados, potestades e os obstáculos que se levantem diante de você. Essa noite gostaria muito, que se você esquecesse tudo que eu falei aqui, que você lembrasse de uma coisa: não seja não. Não seja não. Outra coisa, não deixe passar desapercebido a vida dessas pessoas que estão morrendo lá fora. Pessoas estão indo para o inferno. Nós estamos com os braços cruzados. Porque nós não acreditamos nas obras. Pois nós precisamos acreditar nas obras. Não para a nossa salvação, mas para a salvação de outra. Não para a nossa edificação, mas para a edificação de outro. As obras salvam. Quando essas obras alcançam outra pessoa. Preste atenção nisso. Não deixe a pessoa que convive ao seu lado, o seu vizinho, o seu colega de classe, ir para o inferno sem conhecer Jesus. Seja o evangelista. Esta comissão é nossa. Os anjos gostariam de fazer esse trabalho. Mas foi uma missão que Deus deu para nós. Eu não estou aqui para botar julgo na cabeça de ninguém, para trazer, mas eu só quero abrir os seus olhos. Por favor, junte-se a mim. Vamos dobrar o nosso joelho para alcançar essas pessoas. É muito chato, é muito triste. No nosso julgamento humano, quando a gente julga, a gente olha para a pessoa e a gente vai, e a gente quer matar, quer fuzilar, a gente esquece do amor de Deus. A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente esquece que nosso coração é podre, é corrompido, e a única maneira de mudar esse nosso coração é através da oração. É através de Jesus entrar em nós para fazer diferença para aqueles que nos rodeiam. É a nossa responsabilidade. Vamos fazer diferença. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado. E queremos te pedir, Senhor, que essa mensagem possa impregnar a nossa mente, impregnar o nosso coração, Pai amado. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, que possamos entender a tua comissão, Pai amado. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, coloque em nós, Pai amado, espíritos de gigante, Pai amado. Ó Pai amado, coloque em nós, Senhor, a necessidade, Senhor, de batalharmos por Ti, Senhor. Ó Senhor, recebe a nossa oração. Ó Senhor, recebe, Senhor, de nós, nesta noite, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.